Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de meditar junto com os irmãos em João, capítulo 6. Eu peço que os irmãos estejam aí intercedendo por mim, para que o Senhor use de misericórdia e fale através dos meus lábios, em nome de Jesus. João, capítulo 6. Vamos ler o versículo 24 em diante. Vamos ler alguns versículos. Versículo 24 nos diz assim: Pois viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos. Tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhes perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Vamos ler também o versículo 60, que diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Versículo 63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. 66 em diante. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Só até aí. Se a gente for observar o contexto do capítulo 6 de João, nós vamos perceber que tinha uma multidão que acompanhava Jesus, que para onde Jesus ia, aquela multidão, ela ia junto com Jesus. E Jesus multiplicou alguns pães e alguns peixes e alimentou aquela multidão, e mandou que eles fossem para suas casas, para suas residências, e assim eles o fizeram. Mas logo depois eles voltaram de novo. Eles voltaram para o mesmo lugar onde Jesus tinha alimentado eles, e eles não encontraram Jesus ali. Então eles pegaram os barcos e atravessaram para Cafarnaum à procura de Jesus. E quando eles chegaram lá, que eles encontraram Jesus, eles perguntaram para Jesus: Mestre, quando chegastes aqui? E Jesus já foi logo de encontro a eles, e Jesus falou: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Aparentemente, se a gente for olhar para aquele povo, para a dedicação daquele povo, aparentemente eles queriam muito Jesus, eles queriam muito estar junto com Jesus, mas na verdade a intenção era outra. Assim como aquele povo, ainda hoje a maioria das pessoas que dizem se converter, vêm para a igreja, dizem que vêm para Cristo apenas para satisfazer os desejos momentâneos da sua carne, vêm para a igreja para procurar, porque
Lá fora, eles têm uma visão errada do Evangelho. Lá fora, o Evangelho, quando a gente se converte, a gente vai viver uma vida boa, vai ter um bom emprego, um bom casamento, carro, dinheiro, mas não é nada disso. O Evangelho não é sobre isso. As pessoas que veem, tudo isso Jesus pode dar, Ele tem poder para isso, não é errado ter dinheiro, ter um carro, nada disso é errado, mas isso não é o objetivo do Evangelho. Então aquele povo, ele estava procurando Jesus com a intenção errada. Não é com essas intenções que nós devemos procurar Jesus, buscar o Evangelho. Aleluia. O que Jesus estava querendo dizer para aquele povo é que Ele não veio para o mundo para satisfazer o desejo momentâneo da nossa carne. Não é sobre isso, o Evangelho não é sobre isso. Jesus veio para a terra por causa de algo muito mais profundo, que vai muito mais além daquilo que a gente pode ver. O Evangelho não é sobre nós. Será que Jesus, ele se despiu de toda a sua glória, se fez carne, foi sacrificado por nós, apenas para satisfazer os nossos desejos momentâneos e carnais? Lógico que não. Quando Jesus sonda os corações daquelas pessoas, e sabendo o que estava no coração delas, Jesus começa a confrontá-las através da palavra. Quando nós queremos viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida justa diante de Deus, o confronto, ele é inevitável. A palavra, ela vem ao nosso encontro para nos confrontar. E assim, quando eu li isso e entendi, o Espírito Santo fez eu me lembrar do jovem rico. Eu quero que, rapidamente, a gente abra nossas Bíblias em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 18. Nos diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Aquele jovem, ele chega até Jesus dizendo-se interessado na eternidade, mas a realidade era outra, não batia com aquilo que ele falava. Talvez pelo fato de ele não matar, ele não roubar, ele não dizer falso testemunho, ele não adulterar, talvez ele achava que era digno da salvação, talvez ele achava que era digno da eternidade. Mas aquele jovem, ele não passava de um religioso egocêntrico. Por que ele era um religioso egocêntrico? Porque ele cumpria todos os rituais exigidos, mas ele fazia tudo isso, cumpria tudo aquilo, focado em si mesmo. Tudo tinha que girar em torno dele. Por isso que ele era um religioso egocêntrico. Foi por isso que ele se decepcionou quando ele teve um encontro com Jesus, porque as expectativas que ele tinha acerca de si mesmo, ele percebeu que não valiam de nada. Sabe por que as nossas expectativas acerca de nós mesmos, elas não valem de nada? Romanos 11:36 vai nos responder. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas.
A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo gira, não é em torno de nós, mas é em torno de Cristo. Cristo, Ele é o começo, Ele é o meio e Ele é o fim, Ele é o centro, Ele é a nossa esperança, Ele é a coluna e baluarte da verdade. Jesus é tudo que nós precisamos. Não foi com prata, não foi com ouro que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, mas pelo sangue precioso de Jesus. Só isso basta. O sacrifício que Jesus fez por nós foi suficiente. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. E aquele jovem, ele não entendia isso. Ele não tinha ideia de quem estava diante dele. Então ele preferiu negar. Ele preferiu não negar a si mesmo e, por consequência, não se tornaria seguidor de Jesus. Porque para eu me tornar um seguidor de Jesus, eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que negar as minhas vontades, os meus desejos, eu tenho que negar tudo aquilo que não condiz com a sua palavra. Nós devemos negar a nós mesmos. E nós, será que de fato e de verdade nós somos seguidores de Jesus? Será que nós não temos que abrir mão de algo, de alguma coisa que nos prende, que nos aprisiona, que nos impede de seguir Jesus? Se a gente for observar que tanto aquela multidão como aquele jovem rico, todos eles não abriram mão do evangelho por causa de algo que lhes aprisionava. A falta de conhecimento que eles tinham os mantinham cativo. Só assim a gente consegue perceber a gravidade disso, o quanto é grave quando nós colocamos expectativas demais naquilo que não é Cristo, naquilo que não é o Senhor. Isso se torna uma prisão. Não deve ser assim. As nossas expectativas não valem de nada, não é nada sobre nós, é tudo sobre Cristo, é tudo por Ele e para Ele. O que interessa é o que Jesus diz e quem Ele é. É isso que interessa, é isso que importa. E Jesus continua, e Ele fala para aquele povo no versículo 27, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Basicamente o que Jesus estava dizendo é, vocês devem trabalhar, mas não por aquilo que tem data de validade, não por aquilo que é finito, não por aquilo que acaba. Vocês têm que trabalhar, não façam um trabalho de tolo, vocês têm que trabalhar, dedicar a maior força, o maior esforço de vocês naquilo que é eterno. Mas que trabalho é esse que Jesus fala? Se formos observar o contexto, vamos ver que esse povo, ele dedicou muito tempo e esforço. Eles dedicaram muito tempo e esforço para estarem perto de Jesus, mesmo que fosse com segundas intenções, mesmo que eles estivessem fazendo isso com a intenção errada. Ou seja, o erro deles não estava no trabalho, mas na intenção pela qual eles trabalhavam. E um dos sinônimos da palavra trabalhar é esmerar-se. Esmerar-se no seu modo mais simples é fazer algo da melhor maneira possível. Podemos usar o apóstolo Paulo como exemplo. Ninguém dentre os pecadores se dedicou tanto por aquilo que acreditava como o apóstolo Paulo, mesmo que estivesse fazendo isso da forma errada. Ele trabalhava com toda a força, com toda a garra e com todo o esforço por aquilo que acreditava. Ele empenhava-se fortemente e trabalhava por isso. Ele trabalhava fortemente perseguindo e matando os cristãos. Mas quando Jesus se revela para ele, o caminho dele teve que mudar, a rota dele teve que mudar, e ele teve uma trajetória.
E logo em seguida, Paulo, ele voltou a trabalhar de novo. Ele voltou a trabalhar por algo, por alguma coisa, por alguém. E ele começou a trabalhar agora a favor do Evangelho. Ele começou a trabalhar por algo mais excelente, e usando a mesma força, a mesma dedicação, só que agora com mais eficácia. Ele se dedicou tanto, se esmerou tanto, ao ponto de padecer e sofrer por causa do Evangelho, como o próprio Jesus havia dito, que Paulo haveria de padecer e de sofrer por causa do seu nome. Basicamente era isso que Jesus estava colocando na mente daquele povo, que eles não deveriam fazer trabalho de tolo. Jesus estava dando um norte para eles, assim como Jesus está dando um norte para muitos de nós hoje. E a grande questão é, qual é o motivo pelo qual estamos trabalhando? Seja lá qual for o nosso trabalho, qual é o nosso objetivo? É apenas trabalhar por aquilo que é finito, por aquilo que acaba, por aquilo que tem data de validade, por aquilo que a traça e o ferrugem corrói. O que o texto diz? Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. E a comida que subsiste para a vida eterna não tem data de validade, ela não acaba, ela não tem prazo, ela é resistente, ela resiste ao tempo, ela resiste ao processo, ela resiste às dificuldades. E essa comida que nós temos que nos alimentar dela é Jesus Cristo, e foi desta comida que Paulo se alimentou, foi por isso que ele resistiu até o fim. Em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7, Paulo nos mostra que está pronto para morrer pela causa do Evangelho. E no versículo 7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Primeiro, ele está dizendo que ele foi um combatente de Cristo. Segundo, que tudo aquilo que Deus entregou nas mãos dele para ele fazer, ele o fez. Terceiro, ele permaneceu fiel até o fim, não se corrompeu e não se vendeu. Mas isso só foi possível porque Paulo se alimentou da comida que subsiste para a vida eterna, e essa comida é Jesus Cristo. Aleluia, Ele é a comida que subsiste para a vida eterna, é desta comida que nós temos que nos alimentar, é desta comida que nós temos que estar bem servidos, é de Jesus Cristo, porque Ele é a pedra angular, é dele que nós precisamos, é dele que nós necessitamos. A nossa necessidade maior é Jesus, a nossa necessidade maior é Jesus. Pode parar para pensar em todas as coisas que você necessita, de tudo que você precisa, e olha para Cristo e perceba que a coisa que você mais precisa é de Jesus. Aleluia. E o próprio Jesus, ele vai afirmar que é dele que nós temos que se alimentar. Em João capítulo 6 e versículo 55, diz assim: pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem não vive por Cristo e pela causa do Evangelho, quem não sente fome e sede de se alimentar por Cristo, é porque já está saciado com outra coisa, já está saciado com algo que não é Cristo, que não vem do Senhor. E isso está errado, não é dessa comida que nós temos que nos alimentar, a comida que nós precisamos é Jesus. Jesus é tudo que nós precisamos comer, nós precisamos vestir, nós precisamos cuidar da nossa família, nós precisamos de muita coisa, mas o que a gente mais precisa é de Jesus.
O evangelho não se resume a um culto. O evangelho, ele é uma renúncia diária. Nós temos que morrer todos os dias. Todos os dias nós temos que morrer para o mundo e viver para Cristo. Aqui nós temos mais uma prova de que tudo gira em torno de Cristo, em torno de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, nos diz assim: portanto, que comais, que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós que nos alimentamos de Cristo, temos que viver por Ele, e qualquer coisa que façamos tem que ser para a glória dEle. Isso aqui não é um pedido, isso aqui é um dever nosso, a nossa vida, usar a nossa vida para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, não é nada para a nossa glória. Não é nada sobre nós, é tudo sobre Cristo. O dia que a gente entender e praticar isso, nós vamos começar a olhar diferente para as coisas, nós seremos menos arrogantes, nós seremos, a prepotência, ela vai deixar de fazer parte da nossa vida. Mas isso só vai ser possível o dia que a gente entender que tudo gira em torno de Cristo, que toda a glória só pertence a Ele, Ele não divide a sua glória com ninguém. Quem reconhece o senhorio de Jesus e sabe que a glória é somente dele, não é altivo e nem prepotente, mas é humilde e operoso praticante da palavra, este será bem-aventurado no que realizar. Tiago 1:25. E dando continuidade ao capítulo 6 de João, no versículo 60, diz assim: muitos dos seus discípulos, ouvindo tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabe por que os discípulos acharam aquele discurso duro? Porque era o evangelho genuíno que estava sendo pregado, era o evangelho verdadeiro que estava sendo pregado, por isso que eles falaram que era um discurso muito duro. O evangelho, ele é duro. O evangelho genuíno, ele gera desconforto. O evangelho genuíno, ele bate de frente contra os nossos pecados, contra as nossas vontades, ele vai contra tudo aquilo que há de ruim em nós. Isso acontece para fazer de nós um povo santo, justo e verdadeiro. Mas infelizmente muitas pessoas não entendem isso, e por não entender, rejeitam o evangelho genuíno, preferem uma palavra mais leve, prefere um evangelho que foi enfeitado, que foi inventado, um evangelho para massagear o ego. Essas pessoas são muito fáceis de serem enganadas. Qualquer vento de doutrina leva esse tipo de pessoa. E é por isso que nós devemos estudar as Escrituras, para que a nossa fé não esteja firmada em erros doutrinários. Nós devemos estudar as Escrituras, para que ninguém venha nos enganar. Se eu estudar a Escritura, e eu tenho certeza que aquele é o evangelho genuíno, um falso profeta, ele vai ter muita dificuldade para enganar a gente. Por isso que a importância de estudar o evangelho, estudar a palavra, o evangelho genuíno.
Jesus, sabendo que eles estavam reclamando do seu discurso, achando o seu discurso duro, Jesus fala para eles no versículo 63: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Aqui Jesus diz para os mesmos que estavam reclamando do seu discurso, o que Jesus está dizendo é: por mais que o discurso tenha sido duro, mas não é para matar vocês, muito pelo contrário, é para dar vida, é para vivificar vocês, é para reavivar vocês. O Evangelho machuca, o Evangelho ele fere, mas também ele cura e liberta. O homem caído, o homem que nasceu em pecado, ele não suporta a mensagem do Evangelho, ele não suporta o Evangelho genuíno, ele não suporta o Evangelho genuíno. Isso só é possível por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se hoje vocês estão me vendo aqui, vocês podem ter uma certeza que eu fui convencido pelo Espírito Santo. Eu fui convencido pelo Espírito Santo. Eu era inconsequente. Eu era alguém que tinha uma fé, mas era uma fé morta, uma fé sem obras. Eu acreditava em Jesus, mas eu não fazia nada por aquilo. Era uma fé que não me levava para lugar nenhum. Aleluia, Jesus. Nem na igreja eu ia, mas eu vivia falando: um dia eu vou ser crente, um dia eu vou me converter. Os irmãos vinham pregar para mim, eu parava, ouvia, mas entrava no ouvido e saía no outro, não descia para o coração. Mas um certo dia, tentaram tirar minha vida. Eu estava com 16 anos, tentaram tirar minha vida. E ali naquele momento, foi a partir dali que a minha vida mudou. E então, naquele dia Deus usou de misericórdia e não permitiu que eles tirassem a minha vida. Mas Deus permitiu que eles tocassem na minha carne, mas não permitiu que eles tirassem a minha vida. Mesmo assim, eu ainda não queria Jesus. Eu não queria nem saber de Jesus. Mas um dia, antes de dormir, eu senti uma angústia tão grande dentro de mim. E antes de eu me deitar, eu me ajoelhei e comecei a orar. Ali eu comecei a chorar também. Eu comecei a pedir perdão para Deus. E também pedi que Deus perdoasse aquelas pessoas que tinham tentado tirar a minha vida. E sabe o que foi que eu descobri? Que o perdão, ele é libertador. O perdão, ele é libertador. Talvez se você tenha algo, alguém te fez alguma coisa que você ainda não conseguiu perdoar essa pessoa. O dia que você perdoar essa pessoa, vai sair um peso da sua costa. Você vai sentir que você é livre, porque o perdão, ele é libertador. E foi ali que a minha vida mudou. A partir daquele dia, Marcos Cardoso nunca mais foi o mesmo. Mas sabe o que foi que aconteceu naquele dia? Sabe por que eu me ajoelhei, eu orei e comecei a buscar a Deus? Foi porque o Espírito Santo me convenceu. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E no outro dia que isso aconteceu, eu fui sozinho para a igreja. E desde aquele dia até hoje,
já se somam quase 10 anos. Eu pretendo ficar aqui, ou até eu morrer, ou até Jesus voltar. Porque servir a Jesus, ter o privilégio de conhecer o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, não existe sensação melhor do que essa. Não existe sensação de ter um Deus ali que cuida de ti, que Ele cuida dos mínimos detalhes. É essa sensação que eu sinto. Eu olho para o mundo hoje, e eu olho para o Evangelho, eu tenho vergonha do meu passado. Eu falo hoje, eu não sei como que eu consegui viver daquele jeito, como eu vivia antigamente. Mas de uma coisa eu tenho certeza: quando o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não tem como resistir. Não teve nada que me fizesse resistir a este chamado. Aleluia, Jesus. E aqui no versículo 65, do mesmo capítulo de João, capítulo 6, Jesus diz na parte B: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. É isso. Ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Olha que dádiva nós temos, que privilégio nós temos. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós fomos convencidos, é porque o Deus Pai nos concedeu o privilégio de estarmos aqui. O homem caído, ele não quer Cristo, ele não tem interesse por Jesus. Se não fosse o Espírito Santo nos convencer, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Todos nós estávamos perdidos e condenados, mas por meio de Jesus Cristo, a porta da graça se abriu para nós. Em Tito, capítulo 2 e versículo 11, nos diz assim: Tito, capítulo 2 e versículo 11, quem puder abrir a sua Bíblia, por favor. Que nos diz assim, Tito capítulo 2 e versículo 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 3, capítulo 3 e versículo 4, que diz assim: quando porém se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Tito 3, 5: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. A graça se manifestou salvadora a nós, não por causa das nossas obras. A bondade e o amor de Deus para conosco não é porque somos dignos, nós não somos merecedores disso, nós não merecemos nada disso. Mas nós fomos salvos segundo a sua misericórdia e o lavar transformador do Espírito Santo de Deus. Um certo dia eu estava conversando com uma pessoa sobre o Evangelho, e ela não é convertida. Eu cheguei e perguntei para essa pessoa se ela achava que seria salva. Ela disse que sim. Eu falei: por que tu vai ser salvo? Aí ele começou a dizer: porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de ruim, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Eu falei: então tá bom.
Aí eu perguntei se ele acreditava na Bíblia, no que estava escrito ali na palavra. E ele disse que sim, que acreditava. Eu falei, então me diz, qual é a necessidade de Jesus ter vindo morrer por mim, se eu posso me salvar com as minhas obras? Vou falar de novo. Eu perguntei para ele, qual é a necessidade de Jesus vir morrer por nós, se nós com as nossas obras conseguimos nos salvar sozinho? Quando eu falei isso para ele, ele ficou calado, ele ficou pensativo, e ali os argumentos dele acabaram, ele não quis mais conversar. Eu entendi ele, mas a gente não pode deixar de falar a verdade, de pregar o evangelho genuíno, talvez por medo de alguma reação. Ele poderia ter ficado bravo comigo, mas eu acho que ele não ficou. Ninguém é salvo pelas obras. Ninguém é salvo pelas obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Dando continuidade no capítulo de João, capítulo 6, versículos 66 e 67, nos diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Quando o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, ele é pregado para nós só temos duas opções: aceitar a palavra da verdade e reconhecer e abandonar o pecado, ou continuar no erro e rejeitar o evangelho verdadeiro. Nós só temos duas opções diante da palavra da verdade. Infelizmente a maioria sempre vai optar pela segunda opção, de rejeitar o evangelho verdadeiro, de rejeitar o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho genuíno. Preferem um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho que os deixa viverem confortáveis nos seus pecados e delitos. Infelizmente a maioria vai por esse caminho, e é por isso que está cheio de enganadores, cheio de falsos profetas. Tem um escritor que diz que o falso profeta, ele é um castigo para o falso crente. E eu vejo muita verdade nessa frase. O falso profeta é um castigo para o falso crente. Quando Jesus pergunta no versículo 67, se os discípulos não queriam ir também junto com a multidão, nos versículos 68 e 69, nós vamos ver algo contrário, uma reação contrária ao que estava acontecendo a respeito do evangelho nos versículos anteriores. E quando Jesus faz essa pergunta, se eles não queriam ir embora também junto com a multidão, porque todo mundo estava fazendo aquilo, talvez eles poderiam querer fazer também. Jesus disse: se vocês quiserem ir, eu não vou amarrar ninguém aqui não. E então Pedro, como sempre, ele toma a frente e ele responde. E ele fala: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Observe só a resposta de Pedro. Ele não diz para onde, ele diz para quem. Ele não disse para onde, ele disse para quem. Muitas pessoas vivem nos palácios, nos lugares visivelmente bons, tem tudo que o dinheiro pode comprar, eles têm fartura, mas eles têm uma vida vazia, eles vivem numa masmorra,
Sabe por quê? Porque ali não tem a presença do único e verdadeiro Deus. Nós podemos viver no fundo de uma cela, como um dia o apóstolo Paulo viveu. Paulo viveu no fundo de uma cela, mas Paulo ele não vivia ali sozinho. Ali naquela cela ela não era vazia, ela era cheia da presença de Deus. Foi de lá que saiu as cartas para os Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Por isso que com quem estaremos é mais importante do que o lugar onde nós estaremos. Com quem nós estaremos é muito mais importante. E essa era o que Pedro ele demonstrou na resposta dele, foi essa preocupação. Ele estava mais preocupado com quem ele iria andar, com quem ele iria conviver, com quem ele iria viver, do que o lugar onde ele estaria. Quando aquela mulher samaritana, ela chega ao poço de Jacó para tirar água, Jesus já estava lá e ele teve uma breve conversa com ela. E no meio dessa conversa, Jesus pede água para ela. E ela fala: como tu, sendo judeus, pede de beber a mim que sou samaritana? Porque eles assim, numa linguagem mais clara, é como se eles fossem que inimigos. E ela fala: como tu, sendo judeus, pede de beber a mim? Ele disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, era tu que iria me pedir, e eu iria te dar água viva, e essa água se tornaria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se a gente apenas conhecer, eu não estou falando de conhecimento superficial, é de conhecimento genuíno, é de conhecimento verdadeiro. E também eu não estou falando de letra, eu estou falando de vivência, de comunhão, porque a gente conhece a Deus não é só através da letra, a letra é o começo, mas o resto é muito importante também. Não adianta eu conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas viver por aí como se eu nunca nem peguei uma Bíblia para ler. É contraditório. Se tu apenas conhecesse, já era suficiente para tornar dentro de ti uma fonte inesgotável que irá jorrar para a vida eterna. Nós temos que nos preocupar a conhecer ao Senhor. Nós temos que buscar conhecer ao Senhor dia e noite. Essa palavra aqui, antes de servir para vocês, antes de talvez ela confrontar vocês, primeiro ela serviu para mim. Primeiro eu fui confrontado por essa palavra. A palavra que não nos confronta, ela não serve para nós. A palavra que não nos confronta, ela não nos liberta, ela não nos transforma. Era por isso que eles falavam que Jesus era duro nas palavras. Quando a gente estiver ouvindo um sermão, uma palavra que seja dura, mas ali está sendo pregado o evangelho verdadeiro, nós temos que ficar alegre, porque era como se Deus estivesse dando para nós mais uma oportunidade de mudar, uma oportunidade de melhorar, de ser mais santo, de ser mais justo, de ser mais verdadeiro. É disso que nós precisamos. E no versículo 69, Pedro continua. E ele diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus.
Aqui Pedro, ele está afirmando que crê em Jesus e que tem conhecimento acerca do que ele crê. Pedro está falando que ele não é apenas crente, ele é também conhecedor, ele conhece aquele a qual ele professa fé. É isso que Pedro está falando. Eu conheço o meu Senhor, eu conheço aquele com quem eu converso, aquele com quem eu ando. Eu conheço aquele a qual eu professo fé nele. E é aqui que tem muita gente que erra. Eu também já errei, eu também já cometi esse erro de achar que somente crer é suficiente. Somente crer não é suficiente. A Bíblia nos diz que não é, somente crer não é suficiente. Em Tiago, capítulo 2, versículo 19, está escrito assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Tem gente que nem treme, como a gente, hoje de manhã, quando eu vim para a EBD, eu fiquei um pouco preocupado, porque na EBD o irmão ali pregou tudinho que eu ia pregar aqui hoje. Falei, rapaz, eu vou pregar o quê? Estava até conversando com minha esposa. E ele diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Se somente crer fosse suficiente, até os demônios estariam salvos. Se somente crer fosse suficiente, ainda teria jeito para os demônios. A minha crença, para ser eficaz, ela tem que me levar a conhecer o meu Senhor. A minha crença, para ser eficaz, ela tem que me levar a conhecer o meu Senhor. Por isso que tem muita gente sendo enganada, muita gente sendo levada, porque lhe falta o conhecimento. Muita gente está sendo levada porque conhecem a Deus apenas de ouvir falar. Eu também já fui assim, eu conheci a Deus só de ouvir falar. Mas o dia que os meus olhos contemplaram, a situação foi diferente. Tudo muda. Jó, ele vai falar sobre isso. E ele diz que quando os seus olhos contemplaram o Senhor, ele começou a se abominar e se arrepender no pó e na cinza. Isso aconteceu porque Jó conheceu o Senhor de fato e de verdade. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós seremos libertos. Abominação é um sentimento muito forte de desgosto e desprezo. Essa palavra deixa ainda mais clara qual é a nossa condição diante de Deus. Mas a nossa condição diante de Deus, ela só pode ser notada quando nós estamos bem pertinho de Deus. Só assim nós podemos perceber e sentir um pouco do que Jó sentiu quando ele falou que os seus olhos, ele conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os seus olhos contemplam, e porque os seus olhos contemplam, ele começou a se abominar, ele começou a ver a condição dele diante de Deus. Quando nós conhecemos o Senhor, quando nossos olhos contemplam ao Senhor, nós olhamos para Ele e olhamos para nós. Quando nós olhamos para o Senhor e olhamos para nós percebemos que nós não somos nada diante dEle, somos apenas meros mortais, mas chegará o dia em que a morte não terá mais poder sobre nós. Nós teremos um corpo glorificado e sem pecados.
viveremos eternamente com Deus. É isso que nos alegra, é isso que nos motiva, de um dia ver a face do nosso Senhor e contemplar a beleza da sua santidade. E eu quero reforçar que eu gosto muito de falar sobre isso, eu gosto muito de falar sobre conhecer ao Senhor, porque foi isso que me libertou, porque foi isso que transformou a minha vida, porque foi isso que transformou o meu coração. Não tem evangelho sem cruz, não tem evangelho sem renúncia, não tem evangelho sem abandono de pecado. Se você está disposto a viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida justa diante de Deus, pode ter certeza que o confronto ele vai chegar, o confronto ele é inevitável. Várias vezes, muitas e muitas vezes eu fui confrontado pela palavra, mas o dia que eu entendi que aquele confronto era para me levar mais para perto de Deus, eu comecei a olhar isso com outros olhos, eu comecei a me alegrar, mesmo que a palavra me ferisse, mas eu comecei a me alegrar, porque era Deus querendo me libertar de algo, de alguma coisa. E eu quero agradecer essa oportunidade, em nome de Jesus, e dizer que Jesus ele é de verdade. O Evangelho de Jesus, ele realmente liberta. Quando eu comecei a entender o Evangelho de verdade, eu queria que todo mundo entendesse o Evangelho também, quisesse Jesus também, mas não funciona assim. Quem escolhe é Jesus, quem escolhe é o Pai. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.